Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu aqui chegando, esperando vocês entrarem. Eu vou chamar aqui a Tânia. Ixi, Tânia, já te perdi aqui. Aqui, vou te achar. Dando a Tânia para entrar. Tânia Malusso. Tânia. Tô chamando a Tânia aqui. Tânia, não recusa, Tânia. Ai, quase recusei. Nossa Senhora. Eu vi ali recusar. Como assim? Ai, essa tecnologia, viu? Ai, tem que rir. Tem que rir, né? Mas tudo bem, estamos aqui. Tânia, eu vou Oi. só pedir antes da gente iniciar, eu só vou pedir um tempinho para você, uns minutinhos, porque eu quero explicar um pouco para o pessoal que está chegando aí a nossa porquê, né, dessa semana. Então, assim, ó, pessoal, agradeço vocês estarem aí já entrando, que é porque, né, a gente está fazendo essa semana dos primeiros 1000 dias de vida, focando na nutrição, que essa é a nossa especialidade, e que porque esse período, né, de gestação e os 2 primeiros anos de vida, eles são importantíssimos para que a gente atue na nutrição, a gente trabalhe com esse grupo para poder ter resultados muito bons em termos de saúde e nutrição, porque é a janela da oportunidade para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. E assim, nós achamos que o nutricionista ele tem um campo muito amplo e lindo para trabalhar em vários níveis de atuação, para trabalhar com esses primeiros 1000 dias de vida. Então, essa é a intenção de a gente estar trazendo alguns pouquinhos temas, né? Porque não dá com essas lives que a gente vai fazer essa semana. A gente não vai nem falar, sei lá, acho que não dá nem 5%, nem sei o número, mas é muito pouco do assunto, mas é uma ideia de sensibilizar bastante, trazendo pessoas maravilhosas. Então, essa semana vai ser maravilhosa, com abordagens bem diferentes, o que dinamiza muito a gente poder estar fazendo abrangendo esse conhecimento. Então, eu queria, assim, falar da Tânia, que, assim, muitas pessoas que conhecem a Tânia e que sabem qual foi a carreira dela, Tânia Malusso, que foi na área corporativa. Então, essas colegas devem estar perguntando, né, o que a Tânia está fazendo nessa semana de nutrição dos primeiros 1000 dias de vida. Mas qual foi a ideia, né? Qual foi a proposta? A Tânia, ela tem uma experiência incrível, vocês vão ver, em relação à liderança em nutrição, né? Tanto na carreira como depois, ela se especializou nessa área de liderança. A carreira dela foi gestão, administração, tal, e ela fez né? Ela conseguiu ter um sucesso incrível na área que ela trabalhou. E aí, por isso que eu pensei que trazer essa liderança para os primeiros 1000 dias de vida é uma intersecção maravilhosa. E eu tenho certeza que vai ser super produtivo. E aí a gente vai conseguir sempre ampliar nossa visão, né?
sair, até pensar fora da caixa, que a gente precisa pensar fora da caixa. E é isso porque, né, trouxemos aqui a Tânia para a gente iniciar essa semana e ela poder trazer a experiência, a gente poder aprender com ela. Então, Tânia, eu vou te deixar se apresentar. Bom, gente, bom dia, né, ainda para vocês. É um prazer estar aqui na semana dos primeiros 1000 dias. Eu sou nutricionista também, como a Márcia falou, mas eu desenvolvi toda a minha carreira na área corporativa. E a gente conversou um pouquinho antes disso, falou assim, por que não colocar a liderança nos primeiros 1000 dias, né? Por que a gente não iria estar falando sobre esse tema tão importante, acho que em qualquer área da nutrição, né? Para a gente poder se desenvolver. E falando um pouco de mim, eu trabalhei basicamente 25 anos numa empresa só, fiz minha carreira na área corporativa, né? Eu fui de nutricionista operacional, a diretora comercial Brasil, mas lá no começo eu também trabalhei em hospital, eu também tive uma vida, eu fiz um ano de dietoterapia, eu tive um pequeno consultório, e aí eu descobri que não era bem minha pegada, que eu me dava melhor em outras áreas, e eu fiz a primeira transição da vida e fui trabalhar em empresas, né? E comecei a trabalhar nesse segmento que eu, na época de estudante, eu detestava. Eu achava que eu não ia fazer isso. Eu odiava isso. Eu falava, ai, que chatice essas aulas de UAN, que malícia toda. E aí, você vê como a vida vai levando a gente por caminhos interessantes, né? E aí eu fui para uma empresa, comecei a desenvolver, fazer projetos de restaurante. Comecei em autogestão ainda, né? Não tinha todo esse movimento de terceirização. E quando eu estava, assim, super feliz no trabalho de autogestão, veio o movimento da terceirização. Aí começou, acho que foi a segunda transição de carreira. Saí da autogestão e fui trabalhar para uma empresa terceira, e aí fiz minha carreira, tá? Então, é isso. E eu quero ir para ver o que a gente pode fazer com a experiência e tal. É interessante isso que você está trazendo, porque eu queria até lembrar uma questão que aconteceu entre a gente, né? Que foi assim. Não, nós separamos. Acho que é uma informação importante, nós nos formamos no mesmo curso. Nós somos da mesma formação, da mesma faculdade. Eu e a Tânia nos tornamos amigas na faculdade. Só que quando a gente se formou, nós fomos para áreas completamente diferentes da nutrição. Eu fui para a área acadêmica, nutrição materno-infantil, e a Tânia foi para a área corporativa, gestão, administração. Então, as nossas áreas foram bem diferentes. Quando foi uns 7, 8 anos depois que a gente se formou, que acho que foi uns 7, 8 anos, eu acho que eu tinha acabado de contar a idade, Márcia. Meu doutorado. Oi? Não conta a idade. Não conta a idade. Não vou contar o ano, né? Não vou contar o ano. Foi ali, depois, quando a nossa carreira, eu tinha acabado de terminar meu doutorado, e a gente se encontrou. Nossas carreiras já estavam bem sedimentadas, não completas, mas sedimentadas nas áreas que a gente tinha escolhido. Acho que foi uns 8 anos ali. E quando nós começamos a conversar, que a gente se encontrou, o que nós fomos falar? Nós fomos falar das nossas carreiras, do que a gente fazia, do que a gente tinha vivido. Eu não entendi nada do que a Tânia falou. Metade do que ela falava, das terminologias técnicas que ela falava, eu não entendia, eram terminologias técnicas da área corporativa, que eu falava assim, gente, o que essa minha amiga está falando? É verdade, então, eu me lembro disso. Você se lembra? E eu também. Essa terminologia. E eu comecei a falar de também siglas que a gente usa muito na nossa área, que você não sabia, que você não... E parecia conversa de duas loucas, porque... E nós tínhamos nos formado na mesma faculdade, no mesmo curso. E é isso o que me caiu a ficha do quanto a gente realmente tem que saber o que a gente quer, né? E que área, aonde a gente tem nosso talento, que a gente vai poder
trabalhar, e tem uma frase que eu gosto muito, que se você fizer o que você gosta, você jamais vai ter trabalhado um dia na vida. Verdade. E acho assim Né? que as escolhas, elas acontecem, acho que quando a gente sai da universidade, a gente não tem claro tudo isso, né? Eu, pelo menos, assim, eu achava que era um caminho na época de dietoterapia, fui trabalhar, vi que não era a minha pegada, depois de um ano eu comecei a perceber, né? Eu tive uns feedbacks dos médicos, eles falavam, nossa, você tem uma visão tão grande de gestão, você tem uma, sabe? Olha, Por que você não observa? Será que é isso que você quer? Porque eu comecei a sofrer de ver o paciente isso, sofrer, eu comecei a ter, comecei a ver que não era bem aquilo. A ficha começa a andar, né? Acho que a mudança não é assim de uma hora para outra. não. E quando eu fui para a área empresarial, que eu fui no meu primeiro emprego mesmo oficial, eu comecei a ver aquilo diferente. Quando na universidade eu odiava, eu detestava aquela matéria, eu achava chato, eu achava muito burocrático. E aí eu fui Uhum. picada pelo contexto, aí eu acho que eu comecei a ser picada pela liderança, tá? Ah, então. Por que eu Aí digo isso? me conta como foi essa picada aí, porque eu acho que é fundamental até, né, nas áreas e nessa área que eu trabalho, né, também materno infantil, que a gente tem que ter liderança, né? Eu acho que isso é em qualquer âmbito que a gente trabalha. Então, eu fui trabalhar Traz. numa empresa que não tinha restaurante, era uma empresa grande, de 4.000 funcionários. E aí eu tive que bolar o projeto. Eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha 23 anos de idade, era recém-formada, fazia, sei lá, Meu 8 Deus. meses. Eu me lembro que uma outra colega nossa, a Márcia Banin, ficou no meu lugar, no hospital que eu trabalhava, e eu fui tocar esse projeto sem saber nada. Então, para mim, já foi desafiador começar de novo uma coisa que eu não sabia. Outra, eu tinha que montar uma equipe. Então, aí começou meu processo de conscientização de liderança. Por que eu digo isso? Porque eu acho que a liderança permeia desde o começo da nossa vida, né? Ela permeia em várias situações, né? Você escolhe a carreira, você dentro da carreira você escolhe a área, você experimenta para ver se é aquilo que você quer, você lida com aquilo, não é bem isso que me faz feliz. Para isso que você falou é bem real. Eu sempre busquei um propósito. Porque para mim, trabalho é alegria. Eu adoro trabalhar. Então eu não quero passar pesado a vida fazendo uma coisa que eu não goste, que eu não contribua. E eu acho que aí começou a liderança. Comecei a fazer parte de equipe, comecei a entender como funciona, porque eu não sabia nada. Não sabia como compartilhar com os meus colegas pares, né? Eu era a nutricionista da empresa, tinha o cara que era de salário, tinha assistente social, tinha o cara de RH. Como que eu ia compartilhar com esses caras? Eu não sabia nada, né? Aí eu comecei a fingir que eu sabia, sabe? Eu estudava e eu fingia que eu sabia um pouco. Fingia que eu sabia liderar. Como é que eu sabia liderar? Eu chegava lá no restaurante, só tinha homem, eles assoviavam a hora que eu entrava. E eu falava, gente, se eu aceitar isso, eles vão achar que eu sou tonta. Então eu fingia que eu era a líder. A, sabe? Sabia tudo, que eu sabia liderar, que eu era a. Que eu era a boa. Assim, sabe? Quando você tem alta performance? E eu não tinha alta performance. Conhecimento. Exatamente. Eu comecei a sacar os comportamentos que me davam mais resultado para ter aquela equipe. Então, para alimentar 5.000 pessoas. E esse trabalho foi Meu um Deus. trabalho muito bonito para mim. Por quê? A gente inaugurou o restaurante, então eu tive pessoas que me ajudaram. Eu tinha uma senhora que eu me lembro, ela foi minha mentora, porque eu não sabia fazer o projeto de restaurante. Como que eu sabia desenhar um projeto? Né? Como que a gente aprende isso na universidade? Você não aprende. Eu não saí com nada desse contexto, né? Eu não sabia lidar com gente, eu não sabia fazer projeto, eu não tinha as capacidades, vamos dizer assim, né? Uhum. E essa pessoa me ajudou e eu comecei a caminhar. Sem me E, perguntar. é, e, e Tânia, como que
como é esse processo, né? Por exemplo, que você, né? Você falou, não, eu não sabia, né? Porque às vezes é isso, a gente, né? A gente não pode. Eu entendi que você falou que a gente não pode se inibir quando a gente não sabe, né? Que a gente não tem que se inibir, não sei, então eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu tô pegando esse gancho porque o quanto você precisou estudar, né? Fazer lá, provavelmente, quando você falou, você não, vou lá, vou estudar planejamento, vou pegar os livros das áreas, eu imagino, né? Como eu também comecei a falar, nossa, eu não sei suficiente isso, então vou estudar. Então, acho que isso é interessante, que não pode inibir, que a gente não sabe, tudo bem, então vamos lá. E é uma coisa que eu quero trazer isso de formação, que aí eu fui professora, né, mais de 30 anos de universidade, que eu falo que a universidade, acho que alguém fez um comentário ali da universidade, que eu acho que é isso, a universidade, ela te dá o alicerce, né, o alicerce, ela não te dá tudo pronto. Então, porque senão nós teríamos que ter uma faculdade de 10 anos, que talvez até não desse, né? Mas assim, ela dá o alicerce. E que você vai construir em cima daquele alicerce o que você for construir. Você vai construir, sei lá, um palacete ou uma casinha mais simples. Eu sempre falei isso para os meus alunos. Você vai construir para não achar, né, que sai da faculdade já pronto, né? A faculdade, ela é um alicerce e você vai, então, construir. Você trouxe isso, né, na sua carreira, que nossa, eu tive que aprender, eu tive que ir atrás, eu tive que... Porque é isso, e é isso que a gente traz em liderança. Liderança é tentar resolver aquela situação que você foi, né, colocada. Na realidade, foi aí que eu me apaixonei pela liderança, porque eu era vulnerável. Nós somos vulneráveis, né? Então, eu estava extremamente vulnerável para lidar com a equipe, para formar uma equipe. Eu tinha que formar, não tinha equipe formada. Eu me lembro que eu não sabia exatamente como fazer entrevista, né? E hoje é um pouco diferente. Você tem muito mais conhecimento, você tem informação. Tudo bem que a gente é intoxicado por informação. Você precisa saber qual é a informação correta. Então, eu acho que aí começou a eu me apaixonar. Por quê? Eu acho que a liderança permeia a nossa vida em tudo. Então, eu fui lá, comecei no hospital, de repente não era bem isso, aí eu liderei minha vida, eu fui fazer a mudança, eu fui atrás, e eu busquei pessoas, sim. Eu tive pessoas que me ajudaram. A nutricionista da empresa, que era uma senhora, tá? Hoje eu esqueci o nome dela, uma senhora japonesa. Ela me ajudou muito para analisar os projetos. A Melinha, que era minha professora, é minha amiga até hoje, aqui de Campinas, que foi nutricionista há muitos anos, ela me ajudou muito porque eu me sentia insegura. Eu ia lá chorar para ela. Eu falava, mas eu não sei, o que eu vou fazer com aquele cara? O que eu faço com aquele? Então ela me dava apoio, ela me mentorava. Né? E isso ia me dando autoconfiança. Falava, não, eu vou fazer, tá. né? E eu quero aproveitar, né, que eu sei que eu quero aproveitar os ganchos que você fala para fazer intersecção da nossa semana. Que é assim, quando você fala, nossa, eu fui lá, eu aprendi com tal pessoa, eu tive que aprender, né, e falar e fazer essa interlocução com as outras pessoas. E isso é que eu também considero na área, por exemplo, nutrição materno-infantil, que muita gente aqui tem interesse, é exatamente isso. Nós temos que conversar com os nossos pares. Então, eu sempre falo, a gente não pode, que é uma coisa que eu vou trazer, quem é da área de nutrição materno-infantil vai entender o que eu estou falando, que é assim, com quem que a gente faz interlocução? Com o pediatra, com obstetra. Eu atendo gestante? A gestante está sozinha? Não, ela está sendo atendida por um médico. A criança que eu estou atendendo, só eu estou atendendo? Não, obrigatoriamente ela tem um pediatra que está acompanhando. Então, que é fundamental, que eu acho que é liderança em nutrição materno-infantil, é você conseguir conversar
com esses profissionais. Você conseguir ter diálogo, você conseguir aprender com eles, né? Para mim foi uma bênção, porque eu tive esse privilégio de trabalhar numa equipe multidisciplinar no início da minha carreira. Então, isso foi importantíssimo. É fácil? Não, porque são posições que às vezes são diferentes, ou conhecimentos que você tem que ter, ou você tem que trazer um equilíbrio para aquela trabalho, porque afinal de contas, né, se nós estamos trabalhando em conjunto, o paciente é o mais importante, a população ali que a gente está atendendo, ela é o nosso objetivo, então nós vamos ter que nos entender. E aí é que você traz isso que eu falo, olha, também é a mesma coisa na área de nutrição materno-infantil e nessa área que você disse, eu tive que conversar, eu tive que aprender, eu tive que fazer essa interlocução com os outros profissionais, inclusive, né? Que você teve bastante. Sim, sim. Por isso que hoje eu continuo fazendo um trabalho com executivos de treinamento. Porque eu acho que você lidera em várias situações. E o nutricionista... Tânia, conta um pouquinho. Para mim tá dando umas travadinhas, mas eu estou escutando bem. Conta um pouco o que você está fazendo hoje. Hoje eu faço treinamento e desenvolvimento de executivos, né, de alta performance. Então, o que ele precisa para evoluir na carreira dele? Então, onde ele está, onde ele quer chegar e quais são o passo a passo, né? Quais são os passos que ele vai dar para ele se desenvolver, tá? Então, são capacidades, são habilidades, missão, são valores, o propósito, né? Agora, linkando um pouco do que você falou, eu acho que o nutricionista, né? Ele precisa se empoderar mais da carreira. Por quê? Porque é uma carreira maravilhosa, que tem N posicionamentos. Então, vale você se posicionar, né? Qual posicionamento você quer dar para a sua carreira? Isso também é liderança. Que posicionamento você quer naquele momento? Você pode mudar depois. Eu acho que a gente não Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ficar no mesmo lugar. Não é isso. O nutricionista que trabalha na área de materno-infantil, ele faz parte de uma equipe de disciplinar, né? Ele pode estar no hospital, também vai fazer parte da equipe, tá? Ele pode estar trabalhando com um grupo de mães, né? E aí, a liderança permeia todo esse grupo. Qual o posicionamento que você vai dar para você na sua carreira? E hoje, eu acho assim... há muita informação, então você tem que estudar um pouco para ver o que é relevante, porque assim, a gente acaba lendo muito e você sabe a pseudo-opinião, que não é a sua, que é a da manada, né? A opinião da manada, você é influenciado pela mídia, nós somos influenciados, né? Por tudo que a gente lê, por tudo que a gente vê, ouve e tal. De repente, não é bem aquilo que você tem que fazer. Né? Você tem que olhar com um pouco mais um olhar um pouco mais crítico, sabe? Assim, até um olhar amoroso mesmo. Porque as pessoas vão falando, você tem que tratar. Eu não entendo da área de materno-infantil, mas a mãe, coitada da mãe, a hora que tem o primeiro bebê. Então, todo mundo fala um monte de coisa para ela, ou ela é impactada. Então, como que ela vai liderar essa vida dela nesse momento, né? Faz a ideia, você falou, tem o médico, pediatra, tem o ginecologista, que ela acabou de ter nenê, tem o marido, tem a mãe dela, tem a mãe do marido. Olha a equipe que a coitada atende, tanta gente falando, não é? Então, como que você lidera? Quais são assim, as prioridades que você vai ter? A prioridade, claro, é o bebê, mas tem N prioridades na tua vida que você fala, meu Deus, onde que eu vou colocar essas coisas? Aí a liderança te ajuda, né? A liderança de você ser protagonista da tua vida, não deixar para o outro. Eu acho que isso que é o bonito. E exatamente assim, eu vou pegar alguns pontos assim que eu acho importante, Tânia. Eu até vi aqui, eu consegui pegar. Não consigo, gente, eu tenho uma dificuldade, não consigo fazer
as duas coisas de ler, ouvir a Tânia e tal. Um dia eu aprendo. A Tânia consegue. A Tânia consegue. A Tânia consegue te fazer uma pergunta, enquanto você está falando, ela já te faz outra. Ela consegue. Eu já... De médico e louco, todo mundo tem um pessoal perguntando. Não, tem um pessoal perguntando, eu preciso dar um recado, que tem um pessoal perguntando se a live vai ser gravada, né? Então, assim, claro, eu não sei se a Tânia concorda, né? Eu até não falei isso com ela, mas assim, ela, para quem deixar o e-mail, eu não sei, porque assim, eu quero confessar uma coisa para vocês. Alguém falou de parceria aqui, eu quero confessar. Eu tô com a parceria com o Alexander Marcelos, tá? O Instituto Alexander Marcelos, por parceria com esse colega nutricionista, e que, bem na verdade, esse é o lindo das parcerias. É quando você junta saberes diferentes. E é verdade, porque todo mundo cresce, né? Então, quem tiver interesse, colocar o e-mail na bio, na bio lá do meu Instagram, coloca o e-mail e depois vai estar disponibilizado essas gravações dessas lives. E o Alexander, a gente está com essa parceria, trabalhando nisso, porque o interesse dele é formação, né, de profissional e formar, eu também, né? Eu tenho isso nas minhas veias, né? Eu me aposentei da universidade, mas, como eu falei para minha amiga Tânia, não vou parar de trabalhar, eu não quero ficar né, olhando para o nada, eu disse que vou trabalhar até mais uns 10 anos, tá bom, depois eu... Até uns 100 anos você vai trabalhar, Márcia, eu sinto te informar. Eu acho assim, o bacana da nossa vida é que a gente pode compartilhar, né? A gente teve lá uma estrada para todas as pessoas que estão aqui, que são estudantes, que não são, eu só comecei antes. Então, eu só estava lá primeiro e fui. Isso é um pouco da sensibilidade da gente, o que a gente viveu. E se eu puder fazer com que os profissionais hoje sejam melhores do que eu fui, é minha missão. Eu vou ficar muito, assim, realizada, sabe? Eu vou levar para onde tudo isso? Eu brinco que caixão não tem box, não vou guardar. Então, não é? Caixão não tem box, cara. Então, peraí, vamos jogar o conhecimento para as pessoas poderem utilizar ele da melhor forma possível, né? E, Tânia, aqui teve eu consegui pegar uma pergunta, acho que da Daniela Rocha, né? Que é como se eu tive dificuldade. A pergunta dela foi assim: se eu tive dificuldade em dialogar com médicos na minha carreira. Pois eu tive vários trabalhos em diferentes âmbitos. Eu vou confessar para vocês que eu não tive dificuldade. E não é falta de modéstia, não. É que eu não me lembro de ter dificuldade de falar, puxa, não. Porque o que acontece? A ideia tem que partir da gente não querer julgar. A gente não pode julgar. E a gente não pode também falar, não, mas não é assim. Um exemplo que eu vou dar, que colegas trazem muito, 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 em vários cursos que eu fiz. Quando eu estava em Porto Alegre, na universidade lá, por 3 anos seguidas, eu fiz o evento anual dos primeiros 1000 dias de vida, que era um sucesso e não era um anfiteatro grande, mas assim, lotava de maior parte, que era o meu orgulho de profissionais que trabalhavam na ponta, que trabalhavam nas unidades de saúde. Esse era o meu orgulho de ver que os profissionais queriam vir ali, né? E nutricionistas, a maior parte. E uma das queixas que tinha, que eles falavam, era assim: ai, mas lá o outro profissional de saúde faz tal coisa. Que tipo assim, que não, por exemplo, que não estava atualizado, que estava com uma conduta prática que não é a recomendada hoje. Gente, vai lá e conversa, né? Vai lá e conversa.
conversa com o profissional, e eu fiz isso várias vezes, de conversar com o profissional sobre assim, olha, hoje não está mais recomendando isso. Como assim não está? Não, aí pega o material. Não é eu que estou dizendo que mudou, porque a gente não segue as orientações da nossa cabeça, a gente segue as diretrizes, o que é publicado. Então, sei lá, da OMS, do Ministério, a gente vai lá e leva, dá de presentinho. Eu cheguei até uma vez, eu brinquei com uma aluna que estava com dificuldade lá na unidade de saúde e falei para ela, pega a publicação, né, e deixa lá na mesa dele. E aí ela fez. Aí foi show! Porque ela pegou a publicação científica de uma proposta que não era, que ele estava seguindo e que... Nossa, quando ele pegou, ele foi lá e falou para ela assim, o que é isso? Você deixou para mim? Ela falou assim, eu deixei, porque saiu essa publicação. Ele falou, nossa! Eu tenho uma história gozada. Então conta! Da carreira, que me marcou isso. Eu era recém-formada, eu fui trabalhar no hospital, e aí eu bolei um trabalho, o hospital tinha uma ala particular, e ele queria fazer um diferencial para trazer as pessoas. Vinha muita gente de São Paulo, eu sou de Campinas. E tinha um médico famoso aqui, que fazia cirurgias plásticas, e as pessoas que queriam vinham para cá. E teve um dia que eu fui lá pegar a prescrição eu fazia individualmente a prescrição para cada paciente, tá? Porque elas eram todas aquelas mulheres milionárias que vinham fazer a plástica aqui em Campinas. Beleza. Fazia tudo isso. Eu fiz todo um trabalho direcionado, de atendimento e tal. Cheguei numa suíte, eu me lembro perfeitamente quem era a pessoa, era a Constança Pascolato. Ela estava lá, tinha feito todo um trabalho dela lá na época, e tinha dois senhores, tá? De terno, não tinha ninguém de roupa branca. Eu pedi licença para perguntar o que ela gostaria de jantar, que eu tinha um cardápio. Eu fazia 3 opções para a pessoa escolher, para ter mais fidelização, para, sei lá, para atender uma experiência melhor do cliente há 30 anos atrás, né? Tentando desenvolver isso. Beleza. O cara ficou me olhando, o senhor, depois o outro senhor, que acho que era o esposo dela, e eu fiz todo o trabalho, saí, ela me falou que gostaria de comer, eu fui embora. No corredor, era um médico famoso e eu não tinha reconhecido. Ele me procurou, ele estava de terno, bem arrumado, falou assim, você sabia que quando o paciente está com o médico está com o paciente, não deve-se abordar? Eu falei, sabia. Ele falou assim, você não percebeu que eu sou o médico? Eu sou o fulano? Eu sou o fulano, ele falou para mim um nome famoso. Eu falei, nossa, muito prazer, eu sou a Tânia Malosso, eu comecei faz um mês, me desculpa, eu vou observar com mais atenção, mas eu sou a nutricionista. O que o senhor precisar, o senhor pode falar comigo. E achei aquilo, sabe? O homem olhou para minha cara, ele não riu por educação. Mas eu acho que ali eu me posicionei, entendeu? Do meu jeito de ser, eu sou bem-humorada, né? Mas eu fui respeitosa e pedi desculpa. Realmente eu não reconheci o cara. E assim, eu acho que isso faz parte do nosso trabalho. É a gente, de uma forma delicada, se posicionando, sim, se colocando, claro, né? Eu acho que esse é o mais importante, né? Eu acho que a gente colaborar, né? Quantas vezes a gente vai falar... eu tenho trazendo essa linha de liderança, né, em nutrição e a questão de como a gente se posiciona, eu me lembro que quando eu fui eu fiz um estudo nas unidades de saúde de Porto Alegre, tá? Em que foi um estudo que, assim, foi assim, para mim, maravilhoso, no sentido que eu fui lá capacitar os profissionais de saúde, eu fiz um estudo randomizado e tal, e a gente pegou 10 unidades de saúde, nós fomos lá, e eu fui responsável em fazer uma orientação, uma capacitação. O que era? Isso foi, eu vou contar a data para vocês, não tem problema. Nossa, cuidado com a data! Não, é recente. 2008, olha, depois tem uma coisa aqui que já vi uma perguntinha aqui, eu vou por aqui, que aí eu me lembro.
Se a gente conseguir dar conta, a gente responde. Então, esse trabalho que eu fiz, o que eu fiz? Eu quero colocar uma coisa para vocês, aqui, isso que está falando os meus dias. Eu queria implementar os 10 passos da alimentação saudável para crianças nas unidades de saúde, porque eu queria ver se implementar, capacitar, sensibilizar profissionais de saúde, eu conseguiria um resultado positivo. Nós não iríamos orientar as mães. Nós íamos fazer os profissionais, porque eles ficam lá. Eles trabalham lá. Eles são a continuidade. E aí, qual foi o primeiro problema e obstáculo que eu tive? Foi quando eu primeiro fui falar na secretaria, a Secretaria de Saúde falou para mim, você vai conversar com o nutricionista ou com a nutricionista responsável. Tá. Mas espera um pouquinho. Os 10 passos da alimentação saudável não é não é algo só do nutricionista. Ele é de todo mundo. Ele é de todos. Ele não é uma área. Porque, veja bem, você está falando em diretriz. É de todo mundo. E aí foi a questão que queriam que eu falasse só com o nutricionista. Mas não era só o nutricionista que precisava ser sensibilizado. Ele não é assim, como é que eu vou falar? Como é que a gente fala que é privativo, né, do nutricionista? Não é. Alimentação e orientação às práticas alimentares é para as crianças e bebês, é para todos os profissionais. Vai desde a enfermeira, pediatra, psicóloga, que vai falar, talvez atender uma mãe, o nutricionista, todo mundo. Então, esse foi o primeiro obstáculo que eu tive, porque queriam que eu falasse só com o nutricionista. Eu falei, não, eu quero falar com todo mundo. Até que eu consegui espaço na reunião administrativa, que é 1 hora, e todos participam, inclusive os profissionais administrativos que eu quis, secretária e o segurança. Todas as unidades de saúde tinham segurança. Por que eu queria o segurança? Porque eu pensei o seguinte, o segurança é o que mais conversa com as mães, Tânia. Porque ele fica ali, Sim, verdade. É o que mais conversa com as mães. Se eu não capacito o segurança, ele tá lá na porta, a mãe tá com o bebê chorando, ele fala, acho que esse bebê tá com fome. E pronto, já botou uma minhoca na cabeça da mãe. E eu me lembro de um segurança que pegou o folheto e falou assim para mim, no final da reunião, eu vou aplicar em casa, sabe? Então, aquilo para mim foi incrível, porque é claro, nós estamos falando da saúde daqueles profissionais todos que estão ali, eles estão conversando. Se eu quero mudar a cultura ou alguma prática que eu não considero adequada, eu tenho que incluir todo mundo. O que aconteceu em relação aos médicos? Eles não entendiam o que era aquilo. Mas o que é que você está falando isso? Aliás, os 10 passos tinham sido publicados em 2002. Nós estávamos em 2008, 2009, e eles falavam, o que é isso? Quando foi publicado? E eu falava assim, foi publicado em 2002. Aí não entendia. Até que um colega brigou com o outro e falou assim, escuta, ela já disse. Ele falou, mas eu nunca ouvi falar. Para você ver como as pessoas precisam ser sensibilizadas, né? Exatamente. E aí você falou de vários aspectos da segurança, da liderança. Tá. Você falou do segurança, mudei. Da liderança, você falou espírito de equipe, né? Você precisa ter espírito de equipe, você precisa influenciar, você foi lá influenciar os caras a lerem protocolos diferentes, ou lerem o protocolo que já existia, que eles nem sabiam, né? Você foi lá... Influenciar, essa é uma palavra que eu queria, assim, ó, chamar a atenção, pessoal. E linda, essa coisa de influenciar é legal. Porque quando você lidera, o que é liderar? Você tá lá de cabeça de chave, né? Vamos supor, com a equipe, com a nutrição materno-infantil, você está lá ajudando, você ajuda, você auxilia. Liderar é também ajudar a ter um caminho, a olhar o caminho. Não necessariamente você precisa saber o caminho exato. Você não é o dono da verdade.
né? Não precisa ser comando e controle, que eventualmente, às vezes, você precisa comandar, controlar. Mas eu acho que é bacana Isso aí. você inspirar as Mas pessoas. Elas só esse, fazem o que elas querem, tá? Inspirar, influenciar. A pessoa vai nossa, fazer o que muito ela legal quer. isso, Tânia, muito legal isso que você falou agora. É esse, né, essa linha tênue, né, entre influenciar e controlar, né? Achei lindo isso. O quanto a gente tem que ter essa percepção de poder fazer um papel de influenciar mesmo. Não ir lá e falar assim, não, eu quero que ele faça isso, porque agora é isso que é certo, né? Então, isso você não vai conseguir, porque você já vai criar uma barreira. Então, e a coisa também do conhecimento, gente, que eu acho é muito importante. Eu me lembro que alguns pediatras na época me questionaram. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Era muito comum começar o início das papinhas de frutas primeiro, tá? Então, assim, primeiro papinha de fruta, espera lá 2 semanas, 3, depois a papa salgada, né? Ou a comidinha, como que alguém quiser chamar. Né? Então, o que, que acontece? O profissional, ele tava orientando isso há 15 anos, há 20 anos. E vem alguém e fala, não, não é assim. Você inicia a alimentação complementar com a papa de fruta, a papa salgada, a papa de fruta. E não e é tudo junto, não é esperar 2 semanas, 3. Um pediatra me questionou, falou, não, peraí, de onde é isso? E por que é isso? Aí o que, que acontece? Quando a gente tem conhecimento e a gente justifica, porque a gente tem que justificar. Se você não justifica tecnicamente, cai no vento. Então, eu justifiquei com uma pesquisa muito clássica, mas muito clássica, que é em que eu vou falar que ela foi publicada em 1987, que eles fizeram uma pesquisa e observaram que se a criança está em aleitamento materno exclusivo, tá? E você entra com papinha de fruta, na pesquisa entraram com papinha de pera. Tá. Mas a gente entende como um processo mais geral. Entra com a papinha. A absorção do leite materno, do ferro do leite materno, que era de 50%, que não é uma coisa normal para um lácteo, mas no leite materno a absorção era sei lá, de 50 ou de 40. Na época, eu acho até que na época a pesquisa mostrou 30%. Tá? 30% de absorção do ferro quando introduziu a papinha de fruta, para quanto foi 9%. Então, a redução, quando eu contei isso para o profissional que veio falar que, imagina, por que queria mudar uma prática que ele estava fazendo há 15 anos? E eu falei, não, porque em aleitamento materno, quando você introduz, você coloca a absorção do ferro lá embaixo e a criança vai ficar um mês com absorção baixíssima, ela pode desenvolver anemia, porque daí você depleta as reservas de ferro. O que veio na cabeça dele, Tânia? A experiência de alta prevalência de anemia em crianças no primeiro ano de vida. Quando ele associou o que eu falei com a experiência prática dele, ele falou, opa, faz sentido. Então, essa questão, eu acho que da liderança, em termos de você se posicionar ou influenciar, tem que fazer sentido, né? Tem que ter um sentido técnico na questão. Sim, e além do que, você se comunicou, você comunicou a experiência, você foi falar, você pegou referência, você trouxe referências técnicas, não é só você que está falando, né? Tem um contexto, existem pesquisas, então tudo isso faz parte da liderança. Você trazer essas experiências, essas vivências, o contexto para o cara formar a opinião, né? Eu não tive, falar bem a verdade, há 30 anos atrás, eu não tive dificuldade com os médicos. Eu me lembro porque eu era muito estudiosa, então eu me preparava para falar com o cara. Quando ele vinha, eu já estava preparada, tá? E tinha uma coisa que eu fazia, eu falo pra caramba, mas tem uma coisa que eu faço, eu observo a pessoa.
o perfil dela. Então, eu observava os médicos, tinha cardiologista, gastroenterologista, e eu fui implementando as dietas de acordo com o que eu tinha aprendido na universidade no primeiro ano pós-universidade, né? Saída da universidade. E aí eu ia contextualizando com eles, sabe? Trazendo as experiências que eu tinha vivido ou que eu tinha buscado no livro. Então, olha, eu tô vendo isso, eu tô vendo aquilo. Né? Diálogo, esse é o diálogo. Contextualizar. Bárbaro, Tânia, isso aí. Nossa, você trouxe uma coisa que eu tenho falado muito mesmo nas minhas redes sociais, de que a gente tem que contextualizar. E você trouxe essa palavra, né? E é isso que a gente tem que fazer, né? Então, eu acho isso bárbaro. Tânia, só me diz uma coisa. O nutricionista que resolver querer... ele quer começar a trabalhar e ter liderança, por exemplo, numa área, seja materno-infantil e tal. Como que seriam os passos para ele galgar essa? O que você orienta? Porque eu sei que você é coach hoje, né? Coach de executivos para buscar a potencialidade da pessoa, para ela resolver lá e poder atingir a meta dela. Me diz assim, como coach, dá uma palhinha pra gente, né? Claro, claro. Vou adorar. Dá uma palhinha pra gente, assim, como que talvez um passo a passo, alguma coisa assim, para começar. Vou dar um resumo. Um resumo, assim, legal. Uma dica, não sei. Tá, vou dar uns passos. Eu não gosto muito dessa palavra. Eu não gosto dessa muita palavra porque ela parece que superficializa o nosso conhecimento. É verdade. Eu não gosto, usei, mas eu não gosto. Olha, eu acho assim, o profissional, se ele quer ser um bom profissional, primeiro momento, ele tem que estudar, ele tem que conhecer a área. Então, nós estamos falando aqui de nutrição materno-infantil. Então, ele vai saber de vários momentos aí que são importantes tecnicamente, tá? Depois, eu acho que ele precisa saber lidar com gente. Para saber lidar com gente, você precisa saber se conhecer um pouco. Você precisa de autoconhecimento, tá? E eu não tô falando de abraçar a árvore, não, de ir lá e tal. Não é isso. É autoconhecer, assim, quais são os gatilhos que me pegam, onde eu sou melhor, onde eu tenho dificuldade. Por exemplo, né, na liderança, eu preciso me comunicar bem, eu preciso olhar, vamos supor que eu fale com o médico, né? Que uma situação, eu vi aqui uma pessoa falando, eu tô tendo dificuldade com o médico no hospital em Alagoas, né? Ah, legal, você conseguiu ler, legal. No começo, aí ele estava falando isso. Então, se comunicar bem, se posicionar, né? Que objetivo você quer com a sua comunicação, né? O que você vai falar com aquele cara? O que ele está precisando? Não esquece que eu acho uma coisa que fez a diferença e faz a diferença com meus coaches entender o outro no mundo do outro. Aí eu vou falar um pouquinho de empatia, tá? Todo mundo fala da empatia. Se colocar no lugar do outro. Todo mundo fala discurso lindo, maravilhoso. Agora, o que é empatia? É se colocar no lugar do outro, com o chinelo do outro, com o sapato do outro, com o olho do outro, não é? Porque assim, é fácil falar, eu vou me colocar no teu lugar do jeito que eu sou. Não. Qual é o objetivo daquele médico? Só aquela pessoa que falou que está tendo dificuldade. Observa qual é o objetivo do médico e, às vezes, não aceitar o seu posicionamento. E como você pode mudar esse posicionamento de acordo com o que você percebeu de novo, entende? Porque, às vezes, ficar brigando... Não é por aí. Eu acho que uma coisa também que é muito importante é você olhar nesse contexto, nós, nutricionistas, vou falar um pouco do contexto de desenvolvimento para a tua área, tá? Qualquer área, mas vamos aqui na nutrição materno-infantil. Você olhar o médico também como um cliente. Ele é um cliente seu. Então, como que você trata o cliente? Que experiência você dá para esse cliente, né? Então, olhar isso com mais profundidade, você vai ter mais resultado. Tá? A partir do momento que você mapeou os seus gaps, então lá, eu preciso falar bem, eu preciso atender bem, eu preciso negociar bem.
Eu preciso. Negociar, Bárbara. Então, negociar, porque eu tenho uma posição, ele tem outra. Como, né? Como falar um não positivo. São várias coisas que você aprende. Você desenvolve essas habilidades. Só que adulto aprende habilidade treinando, igual exercício físico. Eu passei a vida inteira trabalhando que nem louca e eu nunca fiz muito exercício físico. Agora eu tenho que fazer exercício físico se eu quiser trabalhar até 100 anos. Porque senão eu não vou aguentar, não é? Então, eu tenho que fazer. Então, para você ser um bom profissional, você também tem que treinar. Treino é treino, jogo é jogo. Então, começa a treinar as habilidades. Eu não me comunico muito bem, por quê? Observa se o cara entendeu o que você falou. Quantas vezes a gente não fala pra gente mesmo? A comunicação é conosco, não é com o outro. A gente parece que tá falando, não é? E eu me insiro nisso, muitas vezes. Então, essa é uma habilidade. Se quiser falar assim, olha, habilidade 0. Comunicação. Comunicação em qualquer aspecto. Você precisa se comunicar com o médico, você precisa se comunicar com a mãe, você precisa se comunicar com as crianças, se você for atender, você precisa comunicar com vários grupos. E a comunicação é diferente. Você não fala com a mãe igual você fala com o médico, você não fala com a criança igual você fala com a mãe. Então, como você se comunicar melhor para você ter o melhor resultado, tá? E depois também, eu acho assim, negociação é uma habilidade que a maioria não treina. E você precisa negociar. E outra, você negocia desde bebê. Você negociou chorando para mamar, cara. Então, não é? Você fez isso e já priorizou tua mãe. Então, como que você vai negociar para você se desenvolver nessa habilidade para você ser um bom líder? Tá? Você conseguiu o seu resultado porque você era ótima negociadora. Você foi negociando com um, negociando com o outro, você foi acertando, você foi inserindo, você foi se posicionando. Então, a gente usa as habilidades da liderança para desenvolvimento da carreira e da vida. Muito legal. Eu não consigo enxergar separado, sabe? Eu acho que a gente acaba, permeia, né, nossa vida profissional, nossa vida pessoal. Nossa, é incrível ouvindo a Tânia falar, gente, sabe, parece que tá rodando um filme, né? Na minha cabeça, do que eu vivi em relação a que tem a ver com o que você está falando, é impressionante, né? E isso, como a gente realmente nossas áreas nisso, né? Elas acabam fazendo né, se juntando aí, porque você está falando, eu estou me lembrando, e eu me lembrei de uma situação que foi muito interessante, e eu acho que isso aqui, os profissionais que estão nos ouvindo, eu queria trazer essa experiência, porque talvez responde algumas perguntas aqui da dificuldade de se relacionar com os outros profissionais, principalmente médicos e tal. Eu vivi uma situação que foi muito pontual no sentido assim, nós tínhamos uma equipe, isso foi lá na PUC de Campinas, porque eu voltei como professora, me formei lá e voltei como professora, e aonde eu estou, eu sempre tento fazer, me inserir, e não, na época não tinha o estágio, era de gestantes, que esse é outro assunto, eu confundi. Mas assim, eu fiz a parceria com o pediatra na época, que era foi diretor na época, o José Maria, que era pediatra, e que, como eu trabalhava com aleitamento, ele se interessava muito. E aí tinha o pessoal da TO, da enfermagem, e juntamos terapia ocupacional, enfermagem, medicina e nutrição, 4 áreas, para fazer uma orientação de alta para as mãezinhas do puerpério lá, que iam sair. Então, então elas estavam de alta, elas iam para uma sala com seus bebês, os pais que estivessem juntos, uma sala que a gente construiu e a gente capacitou os alunos para fazerem isso a cada 2 dias, porque nós, professores, não íamos conseguir fazer. Mas era obrigatório fazer essa orientação de alta na época, gente, eu não vou contar o ano, tá? Mas era aquele álbum seriado. Que isso, né?
para montar. E aí onde eu quero chegar? Montar o conteúdo. Deu problema. Então, os profissionais que estão aqui e estão com dificuldade do trabalho com outros profissionais, vejam bem, eu tive dificuldade. Por quê? Porque na hora de montar a orientação, nós tivemos um embate. A minha orientação para as mães seria de que elas deixassem o bebê, que eu já fiz até um vídeo sobre isso, que elas deixassem o bebê mamando até esvaziar a mama, ou bastante numa mama, porque daí tem o leite posterior, e depois trocar ou até dar a outra na próxima mamada. A enfermagem falou, não, essa orientação está errada. É 10 minutos em cada mama. E aí, cara? E aí, o que você fez? O que você fez? Eu vou contar o que eu fiz, que ficou um pouco parecido com o que aconteceu lá depois, mais pra frente, lá nas unidades de saúde. E eu tava falando ali de hospital, maternidade, né? E aí eu falei, eu tive uma ação, e eu confesso para vocês que eu tive uma ação que não foi boa, não. Acho que a gente tem que falar, né? Lógico. Eu era mais jovem, e eu falei, não, eu não vou participar desse grupo, porque eu não quero orientar a mãe uma prática que eu não acredito. Então, eles podiam fazer. Eles fizessem, mas sem mim. Esse foi meu posicionamento. E aí, é claro, né, que o responsável pelo grupo, que teve a ideia de fazer, o pediatra chegou para mim e falou, não, por favor, não. E aí eu falei assim, não. Aí, qual era a justificativa da enfermagem? Para mamar um pouco em cada mama, tá? Porque se deixasse muito, dava dilaceração do mamilo e havia mais chance de fissura e rachadura. Eu não sei dizer para vocês se foi uma ação divina na época. Na época não existia internet, Eu consegui achar um artigo na Bireme. Acho que tem muita gente que não sabe, mas é da biblioteca que a gente mandava buscar. E eu descobri que a gente mandava buscar no exterior, vinha num envelopinho os artigos. Eu achei o título de um artigo que era mamar prolongadamente numa mama não é causador de fissura mamária. Eu achei um artigo em inglês, né? Foi publicado fora, e aí foi que eu levei o artigo para ela e ela falou, nossa, porque a justificativa, então, não existia. E aí ela concordou, o grupo de enfermagem concordou que a gente ia orientar a mãe a mamar mais tempo numa mama. Vejam, gente, é todo um processo, né? Muito legal, e a gente só tem 2 minutinhos que eu tô vendo aqui. E, Tânia, eu quero agradecer imensamente essa tua participação, essa tua, sabe, essa tua energia, liderança, capacidade, que eu tenho o maior orgulho, eu te admiro muito, tá? Eu quero te dizer isso. E para mim, estar aqui com você, estar fazendo junção das nossas áreas, que eu nunca pensei que fosse possível um dia. Você tá vendo? Mas eu também, eu quero agradecer todo mundo, agradecer você pelo convite. E assim, o que eu puder contribuir, e tenho mais uma capacidade importantíssima que você usou, que foi inteligência emocional. Você usou a inteligência emocional. Por quê? Porque você foi lá, você buscou o artigo antes de entrar em atrito. Eu achei você validou que não era, eu achei que eu estava meio radical. Então, você estava radical, né? Acho que aí teve um aprendizado para você, que você falou, não foi tão bom assim. Mas aí você percebeu como agir. Isso é muito importante. Para as pessoas que estão com dificuldade, você tem que ter inteligência emocional. Tudo tem jeito de dar certo. Tá? Então, a gente precisa observar o outro para poder trabalhar essa capacidade na gente também. Olha, Dan Rocha é homem. Eu achei que era Daniela. Desculpa, vocês põem seus nomes, né? Mas está dizendo que já virou seu fã.
Eu vi aqui. Bom, gente, nós temos pouquinho. A gente vai fazer mais vezes. Tá. Eu queria dizer para vocês assim, sensacional. Eu só queria deixar um recado, que deixem o e-mail na bio para depois ter acesso a essa live que a gente vai disponibilizar. Muito obrigado, Tânia, querida do meu coração.